Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de história, tá? Primeiro, nós vamos responder algumas atividades da aula anterior, né? Que a maioria das respostas eram respostas pessoais, né? Mas as que não forem, a Pro vai dar a resposta para vocês e vamos dar continuidade em mais um pouquinho da nossa matéria, tá? Então, vocês vão abrir aqui, ó, a apostila de vocês na página 3, tá? Que tinha os primeiros passos aqui. Aqui, para responder essas perguntas, vocês teriam que observar, tá vendo, ó? Essa gravura e essa aqui da página anterior, ó. Tá vendo? Que diz assim, ó, grupos do lugar onde eu vivo, onde vivo, né? Então, aqui, ó, temos a primeira pergunta. Observe a imagem. As pessoas que andam na rua parecem estar indo para o mesmo local? Não, porque elas estão indo para locais diferentes, tá vendo, ó? Cada uma está indo para um sentido. Essa vai para lá, esse vem para cá, outros vão para a loja, ó. Eles estão fazendo várias coisas diferentes, então eles não vão para o mesmo local. Será que elas realizam diferentes atividades no dia a dia? Sim, realizam, porque cada uma delas está fazendo uma coisa diferente, né? Como são as pessoas no lugar onde você vive? Aí vocês vão ter que observar aí onde vocês moram e responder aqui, tá? Essa é a primeira respostinha pessoal. Aí nós vamos aqui para a página 5, esta página aqui, tá? Aqui nós temos jogo rápido. 1. As atividades que as pessoas estão realizando em cada uma das fotografias da página anterior mostram como é o cotidiano delas. Sim, é possível ver nas imagens pessoas se locomovendo para o trabalho ou para outro lugar, utilizando espaços públicos para lazer, trabalho no campo e indo à escola, tá? Agora já a pergunta número 2 é uma resposta pessoal. Qual das cenas representadas se parece mais com seu cotidiano e com o cotidiano das pessoas com as quais você convive? Então, o cotidiano, gente, é o dia a dia nosso, né? O que nós fazemos durante o nosso dia. Número 3. Descreva algumas atividades cotidianas das pessoas que moram em sua casa. Também é uma resposta pessoal. Cada família tem um cotidiano diferente, né? Então, vocês vão responder a 2 e a 3, resposta pessoal. Aí, nós vamos lá para a nossa página 6. Aqui também nós temos um jogo rápido, tá? Que é nessa página aqui, ó. A primeira pergunta diz assim: você vive em um lugar com muitos ou poucos habitantes? Também é resposta pessoal. Existe algum costume, como festas ou atividades culturais, que é típico da sua cidade? Também vocês vão ter que observar e responder aqui, tá? Resposta pessoal. E na página 7 tínhamos um outro jogo rápido. Vocês se lembram? Que tinha as gravuras de várias famílias aqui, ó. Família de agricultores, a família que vive na área urbana, o retrato de uma família comemorando o Ano Novo em São Paulo, família indígena, né? Que mora na aldeia. Então, aqui embaixo, na última pergunta número 5 aqui, ó, na última foto, né? Aí diz assim, ó, família brasileira descendente de japonês. Observe as fotografias apresentadas e responda. Qual dessas famílias se assemelha mais à sua? Então, também é uma resposta pessoal. Qual dessas famílias aqui se assemelha? Quer dizer, se parece mais com a sua. Agora, aqui na página 8, ó, nós tínhamos outro retrato antigo também, ó, de uma família, tá vendo? Então, aqui estava pedindo o seguinte, ó, no jogo rápido. Escreva um relato contando uma história de sua família que que você considera marcante. Então, lembra que a Pro pediu para vocês procurarem com o papai e com a mamãe uma foto antiga, ou do seu avô, do bisavô, ou até mesmo do papai e a mamãe quando eram crianças ou bebê, e contar a história, o que aconteceu no dia, né? Que foi tirada aquela foto. Então, vocês iam contar aqui, que também é uma resposta pessoal. Essa daqui até alguns alunos já mandaram para a Pro a foto e a história sobre a foto, que ficou muito, muito legal, tá? Muito bacana. Agora nós vamos iniciar hoje a nossa matéria na página 9, que fala sobre Brasil, terra de diversos povos e culturas, tá? Então, vocês vão acompanhar a Pro aí na apostila de vocês. Primeiro, os habitantes do Brasil. Você conhece seus antepassados? O que você sabe sobre os povos que viveram há milhares de anos no território que atualmente forma o Brasil? Eles ajudaram a formar o povo brasileiro, assim como você
seus colegas e todas as pessoas que vivem no nosso país. Muito antes de o nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras. Por isso, eles são considerados os mais antigos habitantes desse território. As culturas indígenas são bastante diversificadas. Os povos indígenas falam mais de 154 línguas diferentes nos dias de hoje no Brasil e ocupam áreas em diferentes regiões. Muitos vivem em florestas, em terras indígenas. O que são terras indígenas? Territórios destinados à ocupação e ao aproveitamento dos povos indígenas, para que possam continuar habitando suas terras originárias e preservar seus modos de vida e suas tradições, e também em cidades. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas falavam mais de 1.300 línguas. Ao longo dos séculos de colonização é o processo de exploração territorial que envolve a dominação de um povo sobre outro e a fixação de um povo não originário em território conquistado, onde se estabelece uma colônia. Então, muitas etnias, que etnias são grupos de pessoas que têm os mesmos costumes, origem, cultura, língua e religião. Então, muitas etnias desapareceram e os grupos que sobreviveram lutam até os dias de hoje para preservar sua cultura e identidade. Então, aqui nós temos, uma foto, tá vendo? Uma imagem? E aqui diz assim, Na imagem, o fotógrafo José Medeiros conversa com um indígena da etnia Chavante, quando participou de uma expedição na região onde atualmente está localizado o Parque Indígena do Xingu. Aí nós temos aqui um jogo rápido. Observe a foto acima e responda. Existiram ao longo do tempo trocas culturais entre os povos indígenas e os descendentes de europeus? Justifique sua resposta com elementos da foto. É verdade, a incorporação de alguns costumes europeus pelos povos indígenas fez com que eles deixassem de ser indígenas com o tempo? Então, aqui são duas questões para vocês lerem no texto e responderem aqui, tá? Página 10. Alguns costumes indígenas. No Brasil, atualmente existem mais de 240 povos indígenas. Cada povo indígena tem hábitos e tradições específicos, mas apesar da diversidade, existem semelhanças entre eles que podem ser identificadas. Pintura corporal. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, pois simboliza o papel que os indivíduos ocupam dentro da sua comunidade, os momentos vividos pelo grupo e os rituais sagrados. A pintura marca ocasiões como casamentos, mortes, adoecimentos, a passagem para a vida adulta, entre outros momentos. As tintas são feitas de resinas vegetais, como do fruto do urucum e do genipapo. É comum que os desenhos feitos nos corpos tenham elementos geométricos, como triângulos, quadrados, retângulos, linhas retas paralelas ou mesmo linhas curvas. Aqui, nós temos a gravura, tá vendo? De um índio fazendo a pintura. Embaixo diz assim, indígenas da etnia Calapalo fazendo pintura corporal para um ritual na aldeia Aya, no Parque Indígena do Xingu, em Querência, no Mato Grosso. Construção de casas. Cada povo costuma construir suas casas e organizar a aldeia de uma maneira diferente. O formato, o tamanho e o interior das construções também podem variar. Veja alguns exemplos a seguir. Oca é o nome de origem tupi que é usado para nomear as casas indígenas. Elas podem ser mais arredondadas ou ter outros formatos, como retangular e triangular. As construções das ocas mudam de acordo com o clima do local, os materiais disponíveis e o modo de vida das aldeias. Agora nós vamos aqui para a página 11. Agricultura, caça, pesca e coleta. As atividades fundamentais para os povos indígenas estão relacionadas ao ambiente em que vivem.
pois deles são extraídos os recursos necessários para sua sobrevivência. Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais para a vida cotidiana nas aldeias. A coivara é uma técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste na utilização rotativa da terra, em que são intercalados períodos de repouso e de cultivo nas áreas de plantio. Para a preparação do solo, uma parte da vegetação é derrubada. Depois é feita a queimada, cujas cinzas são utilizadas na fertilização do solo. Geralmente, os homens se ocupam com a limpeza e a preparação da terra. As mulheres se encarregam do plantio e da colheita. As principais espécies cultivadas pelos povos indígenas do Brasil são milho, mandioca, feijão, batata, amendoim e cará. Artesanato. Antes de falarmos do artesanato, nós temos uma gravura aqui, ó. Vendo? Então vocês observem bem a gravura, que diz assim: duas crianças regando uma plantação de abóbora, sendo observadas por sua avó na terra indígena Utiariti, no Mato Grosso. A vida dos povos indígenas que habitam as áreas rurais é totalmente relacionada com a terra, que eles cuidam e cultivam para que seja sempre fértil. Agora vamos falar sobre o artesanato. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios e ferramentas usados na agricultura, na pesca, na caça, na alimentação, nas construções e muito mais, né? Alguns dos materiais extraídos da natureza para a confecção de objetos artesanais são penas, barro, palha, cascas e cocos. Além disso, os indígenas confeccionam objetos como bonecas e brinquedos. Aqui, ó, nós temos algumas gravuras, estão vendo? Então, vocês vão observar aqui. As bonecas carajá, são importantes elementos da cultura indígena do povo carajá. Elas são feitas artesanalmente e o modo de produção é passado de geração em geração. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, reconheceu como patrimônio imaterial brasileiro os modos de fazer as bonecas carajá. Os brinquedos das crianças indígenas são feitos de modo artesanal, com materiais retirados da natureza, como o bilboquê, a peteca e as varas de treinamento para a pesca. Tá vendo aqui, ó? Nós temos o bilboquê, tá? A peteca e as varas artesanais. E aqui são as bonecas carajás. Agora vamos para a próxima página. Página 12. Portugueses. O povo brasileiro se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa do território, que antes era habitado apenas por povos indígenas. Desse modo, a população brasileira tem, entre outras influências culturais, as desses dois povos, portugueses e indígenas. Os portugueses chegaram em nossas terras em 1500. Nesse período, os europeus promoviam uma grande expansão marítima para desbravar os oceanos, encontrar riquezas e novos territórios. Além disso, os portugueses e outros povos europeus procuravam descobrir diferentes rotas que os levassem ao comércio das valorizadas especiarias originárias das Índias, no Oriente. As caravelas eram um tipo de navio utilizado pelos portugueses e espanhóis para navegar pelos oceanos. Ó, tá vendo aqui? Essas são as caravelas, tá? As especiarias mais cobiçadas pelos europeus na época da expansão marítima eram o cravo da Índia, o gengibre, o açafrão da terra, a noz moscada, o incenso do Líbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino e o açafrão. Esses produtos eram utilizados para conservar e dar sabor aos alimentos e também para fazer remédios e produtos de beleza. As especiarias eram revendidas por preços altos na Europa, gerando grandes lucros aos comerciantes. Então, aqui embaixo nós temos um jogo rápido, tá? Encontre no diagrama os nomes de algumas especiarias. Então, vocês vão olhar aqui, ó.
nesse diagrama e vão encontrar o nome de algumas especiarias e grifar, tá? Pode ser com marca-texto ou com um lápis de cor. Agora nós temos aqui uma curiosidade. Ficou curioso? No livro Viagem ao Mundo Indígena, de Luiz Donizete Benci, Grupione, você vai conhecer a interessante história da Casa Amarela, uma antiga e charmosa construção que guarda histórias de muitas pessoas que passaram por ali, e descobrir como ela e a cidade se transformaram ao longo do tempo. Então, quem puder ler esse livro, pessoal, é muito interessante. E lembrando, é bom a gente ler, tá? Muitos livros, quanto mais nós lemos, melhor nós ficamos na nossa leitura, né? E também na nossa escrita. Então, é importante, quem puder ler livros e gostar, continuem lendo, porque isso é muito bom, tá? Então, aqui, ó, pessoal, a Pro termina aqui na página 12, tá? E vocês, a Pro vai passar alguns exercícios, tá? Fora esse diagrama para vocês fazerem lá, uma pesquisa, tá? No portal. Porque aqui nessa nossa matéria foi mais textual, né? Então, a Pro leu o texto para vocês entenderem sobre os portugueses, sobre os povos indígenas, artesanato, né? Construção de casas como era, né? A cultura, um pouco da cultura deles. Então, a Pro vai passar uma pesquisa, vou deixar lá no portal para vocês fazerem, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre essa matéria, tá bom? Então, nossa videoaula é só, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.